David virou suspeito na investigação do assassinato. A polícia revelou que Celeste foi levada para Santa Bárbara em algum momento na primavera deste ano, e foi quando ela morreu. Os promotores também revelaram que Davi não está cooperando com as autoridades, então vamos falar sobre isso. Agora, notícia de última hora, o cantor David é suspeito na investigação da morte de Celeste Rivas Hernandez. Uma fonte com conhecimento da investigação disse ao Eyewitness News: a jovem de 14 anos foi achada morta em 8 de setembro no porta-malas de um Tesla do cantor. Mais de 2 meses após 8 de setembro, quando o corpo de Celeste foi encontrado no Tesla de David, a polícia finalmente o aponta como suspeito. O legista ainda não identificou a causa da morte de Celeste, mas a polícia parece satisfeita. Há semanas dizemos, por que a polícia ainda não o prendeu ou ao menos o nomeou como suspeito? Talvez eles quisessem reunir mais evidências antes de decidir. Tenho certeza de que o laudo da autópsia ajudaria, mas ele já tem provas suficientes para prosseguir, então as acusações devem vir em breve. A família de Celeste sabia sobre David, eles sabiam que ele tinha um relacionamento com ela, e o irmão dela também estava ciente. Ele afirma que ela estava indo para esse encontro quando desapareceu. Familiares de Lake Elsinore sabiam que Celeste conhecia David e relataram que, ao desaparecer, ela ia ao cinema com David, mas não voltou. Estamos cada vez mais perto de Davi ser preso e Celeste conseguir justiça. Não vou julgar a família agora, pois não sei se sabiam a idade de David. Quero dizer, ele já dirigia, e ela devia ter uns 13 anos. Acho que eles se preocuparam, e por isso registraram o desaparecimento dela. Sem redes sociais ou rastro digital, ela desapareceu, e eu também fiquei sem notícias. Agora, vamos entrar em alguns detalhes, porque parece que a polícia sabe quando Celeste morreu. Eles creem que ela morreu na primavera e que Davi provavelmente teve ajuda para esquartejar e se desfazer do corpo. Ou talvez apenas partes do corpo. A polícia disse à NBC 4 que Celeste morreu por volta dessa época e não sei quando ele desmembrou o corpo. Acredito que descobri logo após o crime ocorrer. Algumas fontes observam que houve uma viagem estranha que David fez na primavera para Santa Bárbara, uma área muito bonita na Califórnia. E ele ficou lá por várias horas, e parece que foi uma viagem muito tarde da noite. Não sei por que os investigadores citaram a viagem para Santa Bárbara, mas estou curioso. O que houve lá? Algo aconteceu entre Celeste e David? E ele planejou essa viagem para todos eles, com essa mentalidade, essa intenção de ir lá e tirar a vida dela. E se for esse o caso, quem quer que estivesse lá e o ajudou a fazer isso, provavelmente também estava envolvido no plano. Acrescentando que a morte de Dribas provavelmente ocorreu na primavera e que a cantora provavelmente teve ajuda para esquartejar e se desfazer do corpo. Fontes da polícia disseram que os restos mortais não estavam intactos. Segundo o legista, a menina, descrita como de cabelo preto ondulado e cerca de 32 quilos, parecia já estar morta dentro do Tesla por um longo período de tempo. O cantor David, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, ficou famoso no TikTok e estava em turnê quando o corpo foi encontrado neste verão. Há reações mistas online, porque muitos estão confusos sobre ele ser suspeito agora. A gente não resolveu isso há 2 meses? Por que só agora estão questionando isso? E por que ele teve tanto tempo para ir embora? Acho que preciso descobrir o plano dele para explicar isso. Desculpe, não posso dizer de onde veio. Eu não consigo me lembrar. Eu só salvei um dos arquivos que tenho no meu laptop, entre tantos. Eles colocam a data como quando Davi conhece Celeste no fim de 2021. Depois vem o 12º aniversário de Celeste em 2022. E, em 7 de setembro de 2023, outro aniversário de Celeste. Parece que ele lança essa música, Aniversário Suicida, nem consigo dizer esse nome. Em 23 de dezembro desse mesmo ano, Davi lança uma música chamada Celeste. Em 11 de janeiro de 2024, David realiza uma live com Celeste. Isso é polêmico entre os jovens. Muito bom. Foi muito bom. Tchau, pessoal. Tudo vai. Em 7 de julho de 2024, Davi anuncia uma gravidez no Discord. Não há mais mensagens de Celeste depois desse ponto. Talvez ela tenha precisado se esconder por causa da gravidez. Em fevereiro de 2025, Celeste compartilha no TikTok quando seu homem vira pai do seu bebê.
em março de 2025, no dia previsto por Celeste para o nascimento do bebê. Então ela já estaria para ter o filho nesse momento. Abril de 2025, Celeste possivelmente morta. Então isso teria sido naquele período da primavera que a polícia continua mencionando e deve ter sido no início de abril, possivelmente no final de março. Parece que ele se apresenta no Coachella em abril, então de 11 de abril até o final do mês ele está ocupado com o Coachella. No fim de julho, parece que o corpo de Celeste ficou no carro e a data recebida foi perto de 29 de julho. 29 de julho. E me conte sobre o que você viu da última vez que o carro foi dirigido e acabou no local onde foi abandonado, provavelmente com aquele corpo dentro. Tenho certeza de que eles deixaram a cidade logo depois disso. Foi deixado com ela no porta-malas dianteiro. Você pode ver a pessoa e pode ver o que ela está vestindo, algo bem distinto. 12 horas antes, uma pessoa na casa usando a mesma coisa. Agora, esse período de julho também poderia ser um momento em que Celeste foi morta, mas parece que a polícia está confiante com essa data da primavera. Isso me faz questionar todos os diferentes avistamentos que tivemos dela. Acho que foi em Maryland, quando ela parecia estar em um canto do palco e todos achavam que era ela. Mas não pode ter sido ela, já que estava morta em abril. Então Davi começa a se apresentar muito, o que me faz acreditar que ele está tentando criar um álibi enquanto ele prepara o corpo para ser encontrado. Em 7 de setembro, Davi lança seu inédito álbum Murchado. Foi no aniversário de 15 anos dela. No dia 8, o corpo dela é encontrado logo após seu aniversário de 15 anos e levou cerca de 11 dias para todos os shows de David serem cancelados. Uma fonte disse que a investigação policial foi revelada na primavera de 2025. David viajou de madrugada para uma área remota do condado de Santa Bárbara e ficou lá por horas. Não confirmamos com outra fonte e não está claro por que a polícia estaria investigando uma viagem feita na primavera. Essa pessoa diz que foi morta na primavera e que os idiotas não conseguiram esconder o corpo por 2 meses. Ainda bem que não conseguiram. Ele também perguntou, será que algum cúmplice dele falava espanhol? Isso explicaria como enviaram mensagens para a família da Celeste do celular dela sem levantar suspeitas? Qual investigador esteve? O contratado pelo dono da casa em Hollywood Hills. Ele fez alusão à ideia de que há muitas pessoas envolvidas aqui. E se tivesse alguém que falasse espanhol? E se eu fingisse ser Celeste? Isso explicaria o desaparecimento dela por tanto tempo, mas a família não percebeu. Sei que a família da Celeste não estava acompanhando de perto. Ela estava aqui com Davi, mas eu realmente acho que eles estavam mantendo contato com ela, mandando mensagens e acreditando que era ela. Ela suspeita que alguém deveria sumir com seu corpo enquanto ele estava em turnê, para garantir um álibi mais forte. Alguém disse que esse não poderia ter sido o plano por causa das ferramentas agrícolas que foram deixadas na casa, mas eu não acho que Davi realmente tinha um plano aqui. Essa pessoa disse que sendo baixinho assim, ele não conseguiria fazer isso sozinho. E o que o motivou? Gosto desse comentário aqui. Às vezes a resposta mais simples é a certa. Provavelmente ele não queria ser exposto. Polêmica de crianças. Apague tudo, apague tudo. Lembre-se, estamos falando de alguém que acabou de iniciar a carreira e tem muitas oportunidades. Agora ele tem um relacionamento com uma menor que exerce muito poder sobre ele. Porque se ela quiser ir e expor tudo o que passou, ele está acabado. Não está certo, mas provavelmente foi maldade. Ele deve ter pensado, vou me livrar dela para que ninguém descubra. Porque quero dizer, responsabilidade. Nunca achei que ele faria isso. Muitos estão surpresos por só agora ele ser suspeito. 3 meses depois, veja bem, ele canta músicas como No fundo da minha mente, eu te matei e nem me arrependo. Não acredito que disse isso, mas é verdade. Não a matei fisicamente. Na minha mente, ela morreu e nem chorei, nenhuma lágrima. Eu te matei. Então não é como se o pensamento sobre ela tivesse sumido sozinho. Foi algo que ela fez. Foi algo que eu decidi fazer. Encontraram o corpo dela no carro dele meses atrás, e só agora ele é considerado uma pessoa de interesse. Esse desgraçado devia ter sido suspeito desde o começo. Espero que ele apodreça. Alguém usou esse meme da Adele e escreveu: o FBI procurando suspeitos enquanto o David está bem ali. Ela relatou que foi aliciada por ele aos 12 ou 13 anos e que moraram juntos. Ele tem músicas sobre ela e sobre Annalie, sua companheira. A polícia encontrou o corpo dela, menor de idade, no carro dele, e agora ele é considerado suspeito. Justiça para Celeste. A palavra desmembrada foi muito usada no início desse caso, quando as pessoas falavam sobre ele, e depois houve discussão sobre ela não ter sido desmembrada. A polícia atualizou dizendo que acredita que ele teve ajuda para isso. Investigadores foram vistos removendo itens da casa em Hollywood Hills, onde David estaria hospedado.
Isso me faz lembrar de algumas das obras de arte dele, onde você o vê neste vídeo cortando uma garota, especificamente o braço dela. Parece um desenho animado, mas ainda assim é um pouco gráfico pra mim, especialmente vendo isso. Ok, vamos seguir. Alguém comentou. Penso se partes do corpo como o braço direito dela possa estar faltando. Isso seria ainda mais perturbador. Por que ele teria colocado isso na arte dele? As imagens são de um dos clipes dele postado no aniversário da Celeste. Queria confirmar de qual vídeo isso veio. Parece ser da música dele, Rehab, de 7 de setembro de 2023, que é o aniversário dela. Vamos conferir os comentários. Destacam que hoje é aniversário da Celeste, mesma data do lançamento da música. Ele está lutando contra seu lado sombrio, literalmente confessando algo que ele vai fazer no futuro. Alguém disse, mesmo se Celeste não tivesse sido assassinada, essa imagem é nojenta para um videoclipe. Porque, se isso fosse em 2023, ela ainda não estaria morta. Porque, pense bem, eles estão falando na primavera de 2025. Que coincidência, hein? E no vídeo dele dá pra ver desmembramento, tipo uma mão e uma facada no estômago. E agora a gente vê esse desmembramento. Eu só fico pensando se tem alguma ligação. Agora, a maior atualização que eu quero dar pra vocês é que Davi não está cooperando no momento. Eu já esperava por isso, não achava que ele cooperaria, mas é curioso pois seus representantes de relações públicas afirmaram antes que ele estava colaborando. Então, esse artigo lá em setembro dizia que David estava colaborando totalmente com as autoridades. Eles disseram que ele estava ciente do que tinha acontecido, que ele foi informado e que estava cooperando. E isso vinha, acho, da agência de relações públicas dele. Claro, eles estavam tentando fazer com que ele parecesse o melhor possível, apesar de todas as evidências. Isso ocorreu no início de 10 de setembro, quando recebemos a declaração. Depois, não tivemos mais notícias da equipe dele. Ainda não sabemos como ou quando a jovem morreu. Fontes disseram à ABC News que David nunca cooperou com a investigação, ao contrário do que afirmaram seus representantes de relações públicas. Interessante ver as autoridades chamando aqui a atenção dele por não cooperar. Porque, primeiro, isso faz com que ele pareça culpado, e segundo, mostra que eles estavam mentindo desde o começo, tentando criar essa narrativa de que ele é inocente. Mas com ferramentas agrícolas, itens descartados e viagens noturnas para Santa Bárbara, ele não parece inocente. Então, os investigadores se sentem à vontade para nomeá-lo suspeito por causa das informações que possuem. E parece que eles também estão observando que o Instituto Médico Legal vai determinar a causa da morte em breve. E eu acho que assim que eles fizerem isso, eles vão agir contra ele. Fontes afirmam que o laudo da autópsia sairá em breve, passo fundamental para efetuar uma prisão e apresentar as acusações. Lembra, disseram que o corpo dela se decompôs até 32 quilos e foi achado no porta-malas do Tesla dele. Então eu entendo porque provavelmente é difícil para eles descobrirem isso, mas ao mesmo tempo está claro que é homicídio. Não é como se ela tivesse se colocado lá. Disse que Celeste provavelmente morreu na primavera e que Davi possivelmente teve ajuda para desmembrar e descartar o corpo. Como você deve se lembrar, os restos de Celeste foram encontrados dentro de uma bolsa não intactos, e logo depois o investigador particular encontrou vários itens na casa de David, ferramentas e máquinas pesadas que poderiam ter sido usadas para fazer isso. O que acontece depois? Essa pessoa afirma que o Departamento de Polícia de Los Angeles nomeá-lo suspeito indica que provavelmente há provas contra ele. Eles não nomeiam publicamente alguém a quem não acreditem que tenha feito algo. O Departamento de Polícia de Los Angeles precisa apresentar suas provas ao escritório do promotor para que os promotores possam decidir se há evidências suficientes para provar o caso, além de qualquer dúvida razoável no julgamento. Eles precisam ter cuidado com isso. Eles têm uma chance para acertar. Porque se eles forem lá e as provas não provarem que ele é culpado, então ele pode sair livre. É curioso, pois já passou mais de um mês desde que uma garota de 15 anos foi encontrada morta no porta-malas daquele Tesla. Sabe, eu estou... Não me surpreende, mas acho que o público deve estar pensando: o que está acontecendo? Por que não avançam? Para essas pessoas, diria que é preciso muito para obter provas além de qualquer dúvida razoável para condenar. Essas são as atualizações que eu tenho para vocês até agora. Me digam o que vocês acham nos comentários abaixo. E espero que no meu próximo vídeo, eu venho dizendo isso há tanto tempo. Mas finalmente será um vídeo da prisão, e então vamos levá-lo a julgamento. Quero dizer, não consigo imaginar ele tentando lutar contra isso. Seria como um grande julgamento, tipo o do O.J. Simpson, mas ainda pior e mais perturbador. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!